Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NR Cash, o podcast do NR Clube. E hoje, episódio 7, um número muito especial e tem uma convidada muito especial. É a minha esposa, Chayane Carolina Spengler. Seja bem-vindo, Chay. Obrigada, é um prazer estar aqui, participando desse podcast. Estou aqui aberta a responder todas as perguntas. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tudo isso, o NR Clube, o NR Cash, ele surgiu a partir de uma ideia que eu tive em 2017 e a Chayane ela é uma das pessoas muito importantes nesse projeto e na minha vida, né? Então assim, a gente casou em 2017, em 2017 surgiu a ideia do NR Clube e surgiu a ideia de uma empresa que a gente criou lá no Campo Verde, Mato Grosso. E desde lá a gente construiu uma jornada junto. Então assim, eu não tenho sócios no NR Clube, né? Tá aqui a minha única sócia, né? Que é a Chayane, minha esposa. E antes da gente entrar no detalhe aqui do NR Clube, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais, que as pessoas estão pedindo para a gente tirar algumas dúvidas, eu quero que você se apresente para o pessoal um pouquinho quem é a Chayane Spengler hoje. Bom, quem é a Chayane Spengler? É, eu, assim, profissionalmente, eu sou maquiadora, formada em estética e imagem pessoal. Trabalho na área da beleza há mais de 12 anos. Sempre desde pequena eu me identifiquei nessa área, sempre, sabe aquelas crianças que fica na maquiagem, a mãe fica falando assim, essa menina aí adora maquiagem, que é normal de toda menina, né? Só que eu era um pouco diferente, eu já tornei isso uma profissão para mim, né? E isso é no ramo profissional, mas quem sou eu? Eu falo assim que eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu vim aqui nessa terra para poder levar a minha mensagem que eu carrego no meu coração através do meu trabalho, através dos momentos, passados, através desse podcast também. Então, e também eu estou passando um processo de desconstrução nesse período que a gente está aqui em São Paulo, Alphaville. A gente passou eu estou passando, pelo um processo de desconstrução para poder reconstruir a Chayane novamente, por tudo que a gente já passou também, tudo que está vindo, está por vir também. Eu ia entrar nesse assunto um pouquinho mais na frente, mas já que você tocou nele, Uhum. pessoal, eu e a Chay tomamos a decisão de vir morar em Alphaville, São Paulo, aqui no município de Barueri. E quando a gente tomou essa decisão, confesso para vocês que não estava nos nossos planos. Foi de fato assim, a gente deixou a nossa vida fluir e ser guiado por Deus. Aquilo que Ele quer que a gente cumpre na nossa jornada, né? A gente está pronto. Então, assim, já tem um tempo que a gente não cria um planejamento. A gente tem uma meta, uma rota. Mas, assim, aquele planejamento, esse ano eu vou fazer isso aqui, o ano que vem eu vou fazer isso daqui, não. A gente basicamente não tem metas, a gente vive o fluir de Deus nas nossas vidas mesmo. E de fato, se a gente fosse um casal de planejamento, sentar e falar assim, olha, será que vale a pena deixar isso daqui para ir para o próximo passo, para a próxima jornada, a gente não estaria aqui. Então, de fato, você já soltou um código muito poderoso que é você se desconstruir para reconstruir. Porque se você não estiver apto para isso, antes mesmo de estar falando lá na plataforma com a galera, a gente vem para cá para ser lapidado. E quando mexe com as nossas crenças, quando mexe com aquilo que a gente acreditou a vida inteira e você precisa reconstruir, se você não estiver apto para a desconstrução daquelas crenças limitantes, né, encontrar o seu bloqueio, as suas limitações e assumir que você tem isso, você não vai conseguir ir para o próximo passo. Então, fico feliz de ouvir isso da sua boca, já soltando esse código aqui. Por isso você tem que participar dos podcasts, né? E, Chay, para você, voltando agora lá na parte quando você era criança, que adorava fazer a maquiagem e tudo mais, o que que aconteceu um dia que você estava na escola, que você contou para mim, que você estava se maquiando? Como que foi esse Essa episódio? história, eu falo assim que foi engraçado, porque isso quando eu tava na oitava série, na época era nono ano, né? Era no ensino fundamental ainda, né? Ensino fundamental. E eu vivia me maquiando, eu gostava de passar lápis no olho, delineador, tipo, maquiagem, todos os dias eu me maquiava, eu gostava, né?
E na sala de aula, muitas das vezes eu confesso que em vez de eu estar assistindo a aula, eu estava me maquiando no espelhinho, sabe? Pegava o espelhinho e maquiava. E nisso, uma professora, eu acho que pegou um pouco de birra de mim sobre isso, era na matéria de matemática. Eu falo assim que matemática, para mim, não foi uma matéria difícil. Eu sempre me dei bem na matemática, né? E nessa matéria dessa professora nesse nono ano, como eu vivia me maquiando, assim, às vezes não prestava muita atenção na aula e tal, ela me fez passar no provão por causa de 1/10, né? Ela falou assim, por causa de 1/10, ela falou que ela deixou eu de provão. E eu nunca tinha pegado provão na minha vida, desde que eu me entendo por gente, né? E pra mim, assim, foi um baque, porque eu nunca tinha acontecido, né? E daí eu já fiquei preocupada que meu pai vai falar, que minha mãe vai falar, né? Já não... E a gente sempre viajava final de ano, tipo em dezembro, a gente pegava e viajava. Daí por causa de eu ter ficado de provão, ia atrasar aí uma semana aí, ou uns, acho que nem uma semana, uns 3 dias aí nossa viagem. E daí eu já fiquei apreensiva. E o que a professora falou pro meu pai e pra minha mãe? Falou bem assim, olha, eu deixei ela de provão por causa de 1/10, só porque ela ficava se maquiando dentro da sala de aula, não prestava atenção da matéria, e eu não achei que era merecido ela passar, tipo, eu dar esse crédito aí pra ela, por exemplo, às vezes deixar, que às vezes alguns professores por causa de 1/10 não deixa, né? Sim. Tem outros que já deixam, mas já, que nem eu falei, eu acho que ela pegou uma birrinha de mim aí. E daí, tá certo que também eu errei, né, gente? Mas e foi engraçado que daí, tipo, a gente teve as aulas de recuperação, né? E nessas aulas de recuperação, ia só quem ia fazer o provão. E daí tinha os alunos e eu participava. E eu prestava atenção nas aulas de recuperação. E os alunos que estavam comigo nas aulas não conseguiam entender a matéria, não conseguia exercer o exercício lá. E eu acabava ajudando eles, tipo assim, eu tava meio que auxiliando a professora, porque eu ajudava os alunos também, porque eu tava entendendo a matéria. Que nem eu te falei, eu era boa em matemática, só foi um pouquinho de desleixo mesmo. E daí eu ajudava eles, tipo, meio que auxiliava a professora para eles aprender mais rápido, porque eu peguei super rápido, assim, sabe? Na hora da explicação. E daí no dia do provão, achei até engraçado que eu fiz o provão lá, e daí, na hora mesmo, a professora, ela já corrigia, né? Tipo, não precisava ficar no outro dia. Na hora, ela já corrigia lá. Daí, eu fiz, ela corrigiu na hora, eu tirei 10, que eu acertei todas, porque tava super fácil, até lembro até hoje. Eu tirei 10. E daí, eu peguei a prova, eu achei engraçado. Eu peguei a prova e peguei e saí. Quando eu tava saindo, assim, eu peguei, rasguei a prova e joguei no lixo antes de sair da sala de aula, na frente da professora. Nossa. Daí, tipo, pra mim, eu fiz tão naturalmente que eu nem fiz intencionalmente, na verdade. Eu fiz naturalmente. Que foi me cair a ficha depois de tempo sobre isso que eu fiz. E daí eu fiquei pensando, o que a professora deve ter pensado de mim? Deve ter ficado mais revoltada ainda. Daí, tipo assim... Só que eu sou muito assim, às vezes eu ajo muito rápido, às vezes eu nem penso no que eu tô fazendo. Daí eu fiz isso... Sei bem como que é Eu isso. peguei, rasguei a prova, joguei e saí. Daí eu falei assim, daí a professora, acho que ela ficou daquele jeito, né? Só que daí depois nunca mais ela falou nada. Pessoal, e assim, ó, mas eu já peguei o código aqui. Então quer dizer que você tem um dom de ensinar também. Olha, talvez, né? Não sei, nunca. Não, Pode você ser que estava tenha. ensinando os seus amigos lá, suas amigas na época de recuperação, Eu quer dizer tava que você tem o dom ajudando. de ensinar. Pessoal, a gente tem um desafio para a Chay, que é ela lançar o curso de auto make dela e o curso profissional, né? Ela está resistente a essa ideia, mas não faz sentido algum uma pessoa com mais de 13 anos de experiência, começou muito jovem, é o talento dela natural, é o dom dela. A gente teve aí por 5 anos e meio um salão de beleza que foi um sucesso. E eu acho que o próximo nível seu, Chay, não adianta fugir. Você tem que transbordar esse seu dom, esse seu talento, porque entender o que você acabou de me dizer, não é só apenas a profissão.
é a mensagem que você carrega enquanto você está atendendo uma cliente, é o que você pode gerar de transformação. Se a gente parar para pensar que uma maquiadora, uma cabeleireira, uma profissional da beleza, ela está presente em vários momentos importantes de uma pessoa. Aniversário de 15 anos, formatura do ensino médio, numa festa de aniversário, numa festa de casamento, queira ou não, essas profissionais da área estão presentes na vida, nos momentos mais importantes das pessoas, né? Então, conhecendo você, a mensagem que você carrega, eu acho que dá para você estruturar a sua mentoria, dá para você estruturar os seus cursos, porque você tem o dom para isso. Você é natural, se comunica muito bem. E nessa jornada que a gente veio para cá, foi engraçado que quando ela veio para cá, eu conectei ela no ecossistema do Pablo também, mas a gente via que ela não estava na área dela, né, para aquilo que ela foi chamada. Ela exercia lá, ela entrou no suporte muito bem, mas eu via que ela não estava conectada com o propósito dela de fato ali. E toda essa jornada até o dia de hoje, né, eu acredito que foi para você se entender e se encontrar, né? Então fica aqui o meu desafio lançado publicamente, pessoal. Vamos cobrar a Chay, tá? Vocês aí, clientes, amigas, seguidores da Chayane, vai lá no Instagram dela, cobra ela lá, a mentoria dela, o curso de automake, o curso profissional, uma palestra para ela criar uma palestra para as mulheres empreendedoras do ramo de beleza, né? Porque ela passou por todas as fases e a gente vai falar mais disso aqui. Mas eu quero deixar aqui que vocês me ajudam a potencializar esse diamante que é a minha esposa. Eu acho engraçado, né, você comentar sobre isso, porque na época que a gente estava lá em Campo Verde, que eu estava no estúdio atendendo, maquiando, as clientes sempre me pediam para me dar um curso de auto-make, algumas pessoas já me procuraram para dar curso de maquiagem profissional, e eu nunca me senti preparada a ensinar. Eu sabia muito bem exercer, né, o serviço, a profissão, só que ensinar eu tinha um certo receio, bloqueio aí, eu falo um bloqueio, né, de ensinar, e eu acabava adiando. Não, eu vou fazer depois, sabe aquele depois, eu faço e tal, e acaba passando o tempo. Sim. Até cheguei de dar alguns cursos de auto-make, né, lá, por um tempo, mas assim, não foi algo muito focado. Mas assim, eu sempre tive aquele receio aí de dar esse start. E daí, né, aconteceu de tudo, a gente vir aqui para São Paulo, eu até pensei em me desconectar, né, dessa profissão, dar um tempo, que nem me desconstruir e tal, daí eu até achei que eu nem ia mais mexer nesse assunto, né. E daí, tava vendo, assim, a gente trabalha, né? Você trabalha pro Pablo Marçal, e quem conhece aí vai saber. Ele tem uma frase que ele fala assim: o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Daí eu olhei aquilo e falei assim: será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Né? Porque se for ver, é um bloqueio que eu tive muito tempo, nunca consegui dar o start. Daí eu falei assim: pode ser que seja, né? Sobre isso. Daí eu lembrei disso, né, quando você comentou aí, mas eu já tô analisando as possibilidades para poder começar eu tô começando a engrenar agora aqui em Alphaville, a minha profissão também, e começar a ensinar também, não somente a maquiagem, não somente a beleza, mas além disso, eu não quero ensinar somente aquilo superficialmente, mas além daquilo, entendeu? Que nem alguém que quer ser profissional na área, não ensinar ela só a maquiar, mas sim a empreender com a maquiagem, que muita gente faz maquiagem só por hobby ou acha que maquiagem não dá dinheiro. Acho que eu já vi muito preconceito sobre isso. Hoje em dia já tá um pouco melhor, né? Mas assim, muitas meninas eu vejo que não conseguem, tipo, crescer na carreira, né? Então, isso é muito importante também abordar para quem vai fazer um curso profissional, não somente ensinar ela a maquiar, porque não é só maquiar, é você saber atender a cliente, é você saber direcionar, você vender o seu serviço, é um conjunto para você poder ter um sucesso profissional, né? E aí vai as escalas, né? O profissional atendendo a domicílio, ou no salão parceiro, ou depois ter seu próprio espaço. Então é isso, e realmente depois virar uma sobreviver. mentora, né? Depois virar uma mentora, realmente sobreviver daquela profissão. Porque eu vejo muitas pessoas na área da beleza que não, até
ganha um dinheirinho, só que não consegue manter aquilo. Então é isso. E também sobre a questão interior, né? Sobre a maquiagem, eu falo assim que não é só a beleza externa. Porque ela dá o poder da mulher se sentir mais bonita, mais confiante, né? Numa apresentação de trabalho, numa reunião, num jantar, num casamento. Principalmente, eu falo assim que as noivas, fazer uma produção de uma noiva, eu falo assim que a parte mais legal da minha profissão é atender uma noiva. Porque é um momento especial e você está participando daquele momento e ela vai... Tipo, é uma realização, né? Algo que vai ficar para a eternidade. Então, você tem que prestar um serviço de qualidade e com carinho, né? Para poder transmitir aquilo para a noiva e ter todo esse processo aí. Porque eu falo assim que nada é superficial. Sempre tem alguma coisa por trás, alguma coisa sentimental. Porque, querendo ou não, a gente é ser humano, a gente tem sentimento, tem vontades e não é só ganhar o dinheiro e pronto, acabou o assunto. Né? Ah, só ganha dinheiro, tô nem aí pra você. Existe um processo, entendeu? né? Existe um processo. Então, quando você faz com esse processo bem feito, você não tem como não dar certo, entendeu? Top. Bom, pessoal, vocês já entenderam aqui o potencial dessa mulher. E aí eu quero que vocês me ajudem a cobrar ela publicamente quando vai ter lá a mentoria e o curso dela, né? Chay, vamos lá. Como que foi para você quando você decidiu fazer do seu talento, né, do seu dom, uma profissão? Nessa passagem ali, que você tinha a opção de escolher uma faculdade diferente, escolher uma profissão diferente. Como que foi essa tomada de decisão? Porque eu vejo muitas meninas novas, jovens, que já têm um talento natural, principalmente se tratando de maquiagem e cabelo, né? Eu conheço, por exemplo, a gente tem uma sobrinha, eu tenho algumas primas também que tem um dom natural de mexer com o cabelo, mas não faz daquilo uma profissão. Escolhe uma outra profissão e tal. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem o quanto é lucrativo esse segmento, né, da beleza. Como que foi ali na época para você tomar essa decisão de escolher a faculdade e ter certeza que era aquilo que você ia fazer a sua carreira profissional? Olha, eu falo assim que foi muito rápido. Eu não tive tempo de pensar muito, sabe? Porque, primeiramente, né, que nem eu falei, eu sempre gostei da área, mas Sim. eu não me imaginava atender nessa área, construir uma carreira profissional. Eu achava que era só, aquelas menininhas que gostam de maquiagem e tal, como todo mundo fala, né? E também, na época, era bem difícil as pessoas valorizar uma maquiadora. Falar assim, é uma profissão, entendeu? Pelo menos eu sentia isso, né? Então, pra mim, foi muito automático, muito rápido. Na época era Orkut, né? Que tinha. E na época do Orkut, como eu sempre gostei, eu vivia vendo vídeos no YouTube sobre maquiagem, sabe? Aqueles videozinhos que eu até hoje tenho, ensinando a maquiar. E eu ficava vendo os vídeos praticamente o dia inteiro, que eu só estudava, né? Então, eu tinha lá por 15 a 17 anos. Foi pelos 15 a 17 anos que eu fazia isso. Mais ou menos, que eu me lembre, né? E daí eu pegava e me maquiava e postava no Orkut as fotos, né? Das minhas maquiagens. E sempre como um hobby e tal, eu fazia e tirava foto e postava. E nesse tempo, teve uma pessoa na minha cidade que ela viu que ela era dona de salão, ela viu o meu serviço e gostou, falou bem assim e fez uma proposta. E nisso tudo, antes disso, quando eu estava ainda no ensino médio, né, eu não procurei trabalhar porque eu estudava de manhã e à tarde eu fazia um curso. E daí eu não conseguia arrumar um emprego, né? Porque era mais difícil, só se fosse à noite e a noite não era viável para mim. E daí eu estava esperando terminar o ensino médio para mim começar a trabalhar, sempre quis começar a trabalhar. Daí eu até começamos a namorar, eu tinha 15 anos quando eu comecei a namorar com o Edson. Eu ia fazer 15 anos, né? Era bem na beira ali pertinho. E ele acompanhou esse processo aí também, né? Eu acho que você vai lembrar. Daí a gente começou a namorar, eu tinha 15 anos e ele sempre, assim, eu falo assim, que da essência dele também, a questão de direcionar e ver talentos. Eu falo assim que ele é muito bom nisso.
E ele sempre falava pra mim, né, quando a gente namorava, você vai trabalhar no melhor salão da cidade, na sua profissão. E eu não levava aquilo muito a sério, né? Daí a minha mãe sempre falava, filha, eu quero que você trabalhe no banco. Faz um concurso, vai pro banco e tal. O sonho dela era eu trabalhar no banco. E ela sempre falava isso. Então, pra mim, eu tava indo na ideia dela, né? E o Edson falava, só que eu não dava muito credibilidade. É engraçado como a gente não acredita na gente mesmo, né? Isso é uma prova disso. Pra mim, não era viável eu atender nessa profissão, porque eu achava que eu não ia dar certo, que eu não tinha talento e tudo mais. Daí, nisso tudo, depois que eu terminei, eu acho que foi em dezembro, tava finalizando o ensino médio, que eu ia terminar. Essa pessoa, né, que é a dona do salão lá da cidade, ela me ligou falando pra mim ir lá fazer um teste, porque ela tinha visto umas fotos no Orkut e tinha gostado do meu trabalho e ela precisava de uma maquiadora. Daí, na hora, eu fiquei, nossa, fiquei feliz da vida, né, tal. Fui lá, fiz o teste, morrendo de medo. Daí ela gostou, né, do serviço, fiz o teste. E nisso, no outro dia, depois do teste, já tinha cliente para me atender, né? E daí eu já tava preocupada, porque era dezembro, era na época que eu ia viajar. Tipo, a gente sempre viajava em família em dezembro, né? Daí eu falei assim, ai, não tem como, agora eu não vou poder viajar porque eu vou ficar arrumei um serviço, né? E daí nisso tudo... um detalhe, eu falava, tipo, por mais que eu não acreditava, mas eu falava assim, eu vou trabalhar na minha profissão, né? Eu não acreditava, mas eu falava, eu vou tentar procurar algo. Até cogitei a ideia de entrar em contato com essa pessoa que entrou em contato comigo para poder ver alguma oportunidade quando eu terminasse o ensino médio. Mas não deu nem tempo, ela me ligou antes. E olha pra você ver como é que é o poder do pensamento, né? Eu já apliquei sem conhecer. Daí, nisso, eu fui atender, né, no início de dezembro, lá alguns dias. Daí, eu cheguei nela e falei assim, olha, tal. Ela já estava me contratando para mim poder ficar fixa lá no espaço, atendendo. Daí, eu falei assim, olha, eu tenho uma viagem em família em dezembro que a gente faz todos os anos. Daí, se não tiver problema, eu ir nessa viagem. Daí, quando eu voltar, a gente continua o trabalho em janeiro, né? Que é início de janeiro. Daí ela, não, super de boa, entendeu até, falou assim, daí eu falei assim, foi bem tranquilo. Daí eu peguei, beleza, combinado. E eu ainda fui viajar com um dinheirinho no bolso que eu tinha ganhado do meu serviço. sem saber, né? Na época, com dinheiro no bolso. Daí toda feliz e tal, até meus pais também apoiaram, nunca foram contra essa profissão, de tudo. E daí eu iniciei já ganhando um valor interessante na época, né? Que eu ganhava comissão dos meus serviços na área da maquiagem, eu ganhava um fixo para ser um auxiliar lá dentro do estúdio no início, né? Porque para poder alavancar aí a carreira. Daí foi indo, e quem trabalha com prestação de serviço, comissionamento, sabe que você que faz seu salário, né? E eu, tipo, cada mês que passava, eu aumentava. Aumentava, eu ganhava mais e mais e mais. E daí foi automático, falei assim, começou a dar certo desde o início. E eu também acredito muito que também é muito foco. Porque como era algo que eu gostava, eu não tinha um problema de trabalhar. Então, tipo, eu trabalhava a qualquer hora, eu fazia feliz o serviço, atendia bem, entendeu? Minhas clientes, sempre fui assim. E eu sempre fui natural, nunca fui algo forçado. Acho que também isso foi um ponto positivo nessa parte, né? Sim. Fala assim, eu era muito ingênua, eu falo assim, hoje eu já tô mais esperta. Mas foi bem assim, no automático, e que nem eu te falei, o foco também contou muito, e você gostar do que você faz também ajuda muito. Pessoal, olha aqui, uma dica muito importante. Quando ela decidiu construir a carreira dela como maquiadora, os pais dela, mesmo que a mãe tinha uma visão para ela ser uma concursada, trabalhar na No área banco. do banco, né? Ela não impediu que a filha fosse seguir a carreira dela. E pelo contrário, ela apoiou, né? Então, assim, é muito importante que a família, ela entende o talento da criança, né? É lógico que se você parar para pensar, né, naquela época bancário, né, tinha um salário interessante.
mas eu vou falar do que a gente já viveu, né? A Chay, como maquiadora, já chegou a ganhar 2 vezes o salário de um gerente de banco, né? Algumas vezes isso aconteceu, alguns meses. Se você pega o faturamento anual de uma maquiadora profissional, né? Focada, ela consegue ganhar até 2 ou 3 vezes mais do que um gerente de um banco, tá? Então isso vai depender de como é feita a construção da carreira, né? Porque não é somente ir lá maquiar, existe uma estrutura que você precisa entender, que é um profissional, como vender, como construir a imagem, como construir o marketing, como construir esse perfil de atendimento. Então existe toda uma estrutura, um planejamento por trás dos profissionais. Imagina o seguinte, o Neymar é um excelente talento, mas existe outros excelentes talentos igual o Neymar ou melhor do que o Neymar que não foi destacado, que não chegou a jogar nem num time de várzea. Por quê? Porque não foi lapidado esse talento, né? E graças a Deus, Deus me deu esse dom, deu visualizar talento nas pessoas, e quando eu conheci a Chay não fazia sentido. Ela é apaixonada por maquiagem e com a facilidade incrível, né? E quando eu vi as fotos, as makes dela, eu falei, cara, tá aí o seu talento, a sua profissão. E graças a Deus deu certo. E foi por isso também que eu tomei a decisão, né? Partiu mais de mim e ela me acompanhou nessa loucura da gente vir para Alphaville. Por quê? Você falando foi passando um filme na minha cabeça que eu lembro que você falou algo interessante. Você vivia assistindo vídeos No no YouTube. YouTube. A maioria dos YouTubers estão aqui na região de São Paulo, principalmente Alphaville. E por que não, Chay, você não cria um canal no YouTube para mostrar um pouco mais da sua rotina, do seu dia a dia, passar dicas de maquiagem, pelo menos um vídeo por semana, inicialmente. Sabe por quê? Porque você falando aí, eu fiquei lembrando tanto de meninas que ainda têm essa mesma dúvida que você teve, né? Porque como iniciar na maquiagem? Porque se você pega uma linha de maquiagem profissional, né, o custo é alto, mas você pode começar com uma linha mais básica. Você pode dar essas dicas iniciais para você ensinar lá no seu canal. E eu Sim. lembro que você tinha um desejo de ter um canal, né? Por que que isso me veio na mente? A gente queria montar um estúdio de podcast, pessoal, lá na nossa empresa, né? A gente até gravou um piloto para quem é membro do NR Clube, tá lá, o primeiro episódio, eu deixei lá dentro da comunidade, tá? Então esse episódio, você que é membro, você vai assistir ele, eu e a Chayane lá, e quem diria que hoje a gente ia estar aqui em Alphaville, né, num dos principais prédios de Alphaville, um dos estúdios mais top de gravação de podcast, fazendo o nosso podcast, contando um pouco da sua história. Então assim, fico muito feliz e honrado de você estar comigo, de eu acompanhar essa sua jornada, mas voltando agora na sua carreira, beleza. Chay, me fala assim, você conseguiu realizar alguns sonhos com a sua profissão? Olha, eu consegui vários sonhos. Tive muito, eu falo assim, muitas coisas positivas, né, nesse decorrer desse tempo de profissão, que passa de 12 anos, chegando a 13, né, quase. Está no meados dos 12. Consegui comprar meu primeiro carro, eu tinha 19 anos. Mas antes do carro você comprou o quê? Uma motinha, né? Claro, a gente sempre vai de degrau em degrau. Olha, Daí a vamos lá. motinha, Primeira comprei. motinha, Depois a minha faculdade a também, eu paguei, faculdade, né? Fiz a minha faculdade de Estética e Imagem Pessoal. O carro, depois com 19 anos, tão sonhado carro. Foi uma realização muito, muito grande, né? Nessa parte, porque eu lembro que antes de eu ter o carro, eu ficava pensando, nossa, eu nunca vou conseguir comprar um carro. Eu pensava isso. Porque eu achava muito caro, e como é que eu ia comprar? Daí eu acabei comprando. Daí eu falei assim, olha só, a gente às vezes não acredita na gente mesmo. e quantas vezes você parcelou esse carro? E eu lembro que nesse carro eu fiz um consórcio, tá? Na época, fiz um consórcio. E eu parcelei esse consórcio, a carta era no valor de 45 mil, se eu não me engano, 45 mil a carta. E eu parcelei em 24 vezes. 23 vezes, na verdade, porque eu paguei a primeira. 23 vezes. Pessoal, ó, pegou o código aqui, uma carta de crédito de 45 mil reais, uma menina de 19 anos. Fez uma carta em 24 vezes. 23. 24, 24 vezes, né? E quanto tempo demorou para você ser contemplado?
Eu lembro que carta de crédito é isso, você tem que dar um lance, né, pra sair. E daí até por isso que eu peguei e fiz em menos vezes pra poder sair mais rápido, que a probabilidade é uma parcela maior e menos vezes é mais fácil de contemplar, né? E daí, por isso que eu fiz em 24, também é um dos motivos. E daí eu comecei a pagar, se eu não me engano, você vai lembrar, acho que quantos meses deu? Uns 6 meses? Que 6 meses, saiu com 60 dias. Na 60 segunda parcela dias? saiu. Nossa, verdade, 60 dias. Pessoal, deixa eu passar essa dica de consórcio aqui, ó. Ah, o network, ele vale mais do que dinheiro. Eu sempre tive vários amigos que trabalham com consórcio. E quando a gente decidiu fazer um consórcio, eu fui sentar e conversar com os caras. Eles falaram assim, Edson, aguarda, a gente vai mapear, vai dar um estudado nos grupos, a gente vai te colocar num grupo bom, né? E aí, quando entrar nesse grupo, você já reserva um valor para dar o lance, lembra? Ah, Então, o que que verdade. foi feito? Foi feito um planejamento. Ela acumulou um valor já que eles, né, Que tinha passaram me para a gente. passado, né? Isso. Verdade. Eles passaram, aí a gente esperou. Ela fez lá o levantamento do valor. Depois ela fez o consórcio, aí esperou, vinha o primeiro lance, a gente mapeou ali. No segundo, a gente entrou E eu, regaçando, e, assim, sabe? Para ser contemplado mesmo. e eu Né? lembro que na época, né, minha mãe também sabia que eu tinha feito e tudo mais. Daí eu falei pra ela, mãe, eu vou dar o lance e vai sair. Daí ela falou, não, não vai não, só esse valor que você vai dar aí. Na época era, eu acho que, se eu não me engano, foi 8 a 9 mil que eu dei de lance. Daí ela, não vai não, e não sei o quê. Eu falei assim, não, vai sair, mãe. Falei pra ela, vou dar esse lance agora, você vai ver, vai sair. Daí ela meio que não acreditou muito não, né? Porque ela achava que tinha que dar um lance, um valor maior, né? Sim. Daí tá, daí na tarde contemplou. Daí eu falei assim, aí mãe, eu falei pra você, contemplou. Daí eu falei assim, daí ela ficou toda feliz também. E daí eu já me planejei pra poder ir escolher o carro, né? E comprar o carro Ó. também. Pessoal, ó, vou deixar uma dica de ouro aqui. Se você quer potencializar o seu patrimônio financeiro, utiliza consórcios, tá? Aqui embaixo eu vou deixar um link, tá? Que é para falar com um amigo meu que é especialista em consórcio, tá bom? O cara tá dominando o mercado aqui em Alphaville, brother meu mesmo. E eu e a Chay, a gente deu um tempo das cartas de crédito, mas agora a gente sentado com ele, vamos voltar a investir. Eu vou mostrar tudo isso para vocês lá dentro do NR Clube. A gente vai começar a investir agora no ramo imobiliário com cartas de crédito. E esse amigo meu que eu estou deixando o link aqui abaixo, é para você entrar em contato direto com ele, falar que foi indicado aqui pelo NR Clube. Ele vai te dar uma atenção especial, porque ele é especialista em consórcio. E assim, o nome dele é Wellington Nascimento. Conecta com o Wellington aí, ele domina o ramo de consórcio aqui em Alphaville. Um cara extraordinário, eu confio todas as minhas cartas de crédito que a gente está negociando para fazer, para começar um novo investimento aqui em Alphaville, vai ser com ele. E eu vou mostrar para você que é membro do NR Clube lá na comunidade, tudo os bastidores desse rolê lá, fechou? Só concluindo aqui, o que foi feito? Foi feita uma análise de dados dos grupos, de lances e também juntou mais a fé dela. Vocês viram que quando ela falou que ia sair, ela teve fé. Tá? E também a fé, você precisa ter ação. Não adianta você ter fé e se você não tem ação. Então houve um planejamento mais a fé. Então funciona perfeitamente. Chay, vamos lá. Depois do carro, o que você comprou? Depois do carro, eu acredito que foi a empresa, né? Que eu O consegui. terreno. Ah, verdade, teve um terreno. Teve um terreno também na Tinha até jornada, vai esquecido. vendo. Aí ela peitou um terreno, né? O terreno foi em quantas parcelas? O terreno, eu lembro 120, né? que na época, eu sempre fui assim. Eu nunca gostei de parcelar as coisas em muito tempo. Eu sempre gostei de parcelar em menos tempo. Até então, por causa dos juros e tudo mais, você sabe que o juros é muito alto se parcelar em muitas vezes. Sim. Daí eu falei assim, eu nunca gostei de parcelar muito. Daí eu fui, né, pra ver o... Na época tinha saído um Loteamento. loteamento lá na nossa cidade. E uma oportunidade incrível, que não era pelo banco, era direto pela corretora e tal. E meu pai ia comprar um terreno nesse lugar, só, né, na época. E daí ele falou, compra um pra você também. Eu falei assim, beleza, vamos lá, no dia que você for comprar, eu vou junto. Acho até engraçado, eu sei, eu lembro até hoje. Que daí a gente chegou lá pra pegar o terreno. Vou até me emocionar, porque eu lembro da minha mãe.
Pessoal, tá tranquilo, pode se emocionar. É, algumas pessoas já sabem, outras pessoas não sabem, mas a Chay perdeu a mãe dela, né? Tem um tempo. E a mãe dela foi assim uma pessoa muito importante, ativa nas tomadas de decisões, tá? É, eu vou. Pessoal da produção, tem alguém pra pegar um lenço aí? Não, pode continuar. É, então, assim, a dona Solange ela foi muito importante, principalmente na parte em que de tomada de decisão nossas, né? Então ela foi importante na época que a gente começou a namorar, quando comprou o carro. Só um minutinho, pessoal. Obrigado. Olha que eu não sou muito de chorar, né? Eu sou bem difícil, na verdade. De chorar, você sabe. Mas assim, é porque é uma emoção boa. É uma emoção de alegria, né? Tem assim a tristeza que ela partiu, mas você lembrou de um momento importante, né? Então pode recuperar, pode ficar à Na vontade. verdade, acho que não é nenhum momento que eu lembrei dela, né? Porque se realmente, né, pensando sobre isso, ela sempre esteve presente, né, nas decisões da minha vida. Sempre me apoiou também. Daí, não tem filho. É uma mistura de tristeza com alegria, porque por que alegria? Porque Ai, as Deus. tomadas de decisão, ela sempre estavam ali, ou para Acho que questionar, vai ou borrar para tudo minha apoiar, maquiagem. ou para acelerar. Eu sabia que esse episódio ia ser especial. Falei para vocês, o número 7 não tem erro, gente. É um número muito especial, né? E hoje esse episódio com a Chay aqui é um episódio cheio de emoção porque a gente está num novo ciclo, né? A gente startou um novo ciclo aqui em São Paulo e a gente estava em dúvida se a gente ia voltar para o Mato Grosso, se a gente ia para o Sul. E recentemente a gente decidiu que a gente vai colocar os nossos pezinhos aqui em Alphaville e vamos acelerar. Então, quando se trata é, desses momentos, né? Porque assim, as pessoas às vezes não entendem. Eu quero já esclarecer isso aqui, aproveito o momento. Por que que a gente deixou uma sociedade ou uma empresa bem-sucedida lá em Campo Verde, que era o nosso salão de beleza? A gente tinha uma estética, a gente decidiu fechar a estética também e deu um all-in. Para quem é do clube, para quem é aluno do Pablo, vai entender o que que é o all-in ou cortar a ponte, derrubar a ponte, né? Para você que é membro do NR Clube ou aluno Pablo Marçal, vocês vão entender essas duas palavras, né? Então, eu e a Chay deu all-in, né? E viemos para São Paulo. Por quê? Porque nessa jornada, gente, para você acessar o próximo nível da sua vida pessoal, profissional, você precisa tomar decisões. Quem vive de condições nunca vai conquistar nada, porque ele é escravo da condição. Agora, quem vive de decisão, de ir para o próximo nível, essas pessoas estão prontas para viver o extraordinário da vida, tá? Então, assim, qual que é o rolê aqui? A Chay, né, tá contando um pouquinho aqui da história dela e ela lembrou de um ponto muito importante que foi quando ela tomou a decisão de comprar o terreno, né? E aí ela lembrou da mãe, né, Dona Solange, que infelizmente tem aí, vai fazer 3 anos da partida dela, hoje 3 anos. 3 anos da partida dela, né? Faleceu jovem ainda num acidente de moto, né? Infelizmente. Mas a lembrança dela ficou muito forte até hoje nas tomadas de decisões. A gente vai escolher algumas coisas assim, eu e a Chay, a gente lembra dela, né? E aí até pensa o que ela pensaria, qual seria a opinião dela, né? Então, ela teve presente na nossa, teve presente na vida da Chayane e teve presente na vida do nosso relacionamento, né? Ela sempre estava ali presente, nos apoiando, nos alertando, questionando, né? Então, assim, a gente tem muita saudade. Não tem como eu falar que eu sei o que é essa dor que a Chay sente, o que é essa mistura de emoção, né? Porque só quem perdeu vai saber. Mas o importante é que a gente tem boas lembranças e a gente viveu assim
muitos momentos com ela. Então isso daí a gente aproveitou bastante. É uma das coisas que eu falo, que o empreendedorismo dá essa oportunidade. Às vezes a gente saía na parte da tarde e ia lá tomar um café na casa dela. A gente durante a semana decidia fazer um almoço, fazer uma janta. Então o empreendedorismo, pessoal, eu defendo por causa dessa liberdade, tá? Desculpa, então. Toma uma aguinha aqui para você recuperar. O empreendedorismo ela te dá essa liberdade, você viver momentos que você pode. Por exemplo, hoje eu presto serviço aqui para o Pablo Marçal, ele é meu cliente. E eu tenho a liberdade de fazer o meu horário, né? Por isso que o ecossistema do Pablo funciona. Porque a maioria, 98% do time do grupo Pablo Marçal é tudo prestador de serviço. Então é uma hold que ela tem processos, é uma hold que ela potencializa talentos, tem o programa PMT, que é o Programa Multiplicador de Talento, né? Onde você dá essa liberdade e incentiva os profissionais que prestam serviço para você a empreender, a escalar, a criar novos negócios. E dessa forma ele construiu esse império que todo mundo vê aí na internet. E quando eu vim para cá startar o NR Clube, que é o Clube dos Novos Ricos, é exatamente para conectar com um grande player, né, com um multimilionário, né, e entender como que funciona a mentalidade, como funciona o ecossistema. E tive o privilégio de prestar um serviço para eles e hoje eu faço parte, né, do grupo da equipe de processos da plataforma internacional, que é a hold principal do Pablo. Então, pessoal, aquilo que a gente vive na prática ali, que a gente aplica na hold, nas grandes companhias, a gente vai estar trazendo para vocês também, membro do NR Clube, né? Porque eu sempre defendi essa filosofia do empreendedorismo dos 3P, né? Pessoas, produto e processo. Então, se você treina, lapida pessoas, né? Investe em pessoas, criando processo, você consegue construir grandes negócios. Então essa filosofia não tem erro dos 3P, é algo assim incrível que todo empreendedor deve ter acesso a essas ferramentas, colocar em prática, você vai conseguir potencializar e escalar os seus negócios. Então o NR Clube, o Clube dos Novos Ricos, veio para você ter mais tempo, mais mobilidade e não ser escravo do seu negócio, não ser escravo da sua empresa. Tem muita gente que constrói a empresa para se tornar escravo. Quando eu digo escravo é que a empresa depende dele, se ele sair a empresa quebra. E não faz sentido nenhum você se tornar um empresário e ser escravo da sua própria empresa, tá? Então nós estamos vivendo no mundo de tecnologia, no mundo de inteligência artificial, no mundo da automação. Nos dias de hoje precisamos usar essas ferramentas ao nosso favor, ao favor dos nossos colaboradores. Eu discordo que a tecnologia ela substitui o desenvolvimento humano e pessoas. Se você aprender a utilizar a tecnologia junto com pessoas, você vai construir resultados mais rápido, vai escalar o seu negócio mais rápido. Por isso é importante você estar conectado num clube de empreendedor, numa comunidade, ter mentor para você acessar o próximo nível, o próximo passo. E de fato, a Chay está bastante emocionada porque não somente esse assunto que a gente tocou agora, que ela lembrou da mãe dela, mas também as decisões que a gente tomou essa semana para a gente construir a nossa jornada aqui em Alphaville. Então, digamos que hoje seria uma data oficialmente do nosso pé aqui em Alphaville, gravando esse 7º episódio, né? Porque aqui a gente vai começar a construir o nosso novo império, porque a gente construiu essas coisas lá no Mato Grosso, né? Hoje a gente está falando dela, né? Não compartilhei nada da minha história aqui, porque ela é a nossa convidada de honra aqui. Mas oficialmente, meu bem, vamos considerar essa data hoje, como a gente colocou os 2 pés aqui em Alphaville. Continuando. Agora eu já me reconstruí. Na tomada de decisão da compra do terreno, você estava com seu pai. Então, daí ele ia comprar o terreno para ele, né? Que meu pai tinha um sonho, meu pai e minha mãe, mais da minha mãe, na verdade, tinha um sonho de construir a própria casa. Casa própria, sempre teve esse sonho. E era a oportunidade dele comprar o terreno mais em conta e tudo mais. E eu também, né? Daí eu fui, né, nessa compra e foi minha mãe e meu pai junto. Daí quando a gente foi pra fechar, né, escolher onde a gente queria e tudo mais. E na época ele estava parcelando em até 30 anos o terreno, não sei quantos meses dá isso. Não sei, tem que fazer as contas, até 30 anos.
Só que os juros era altíssimo, né? Quem sabe. E para mim não era viável parcelar em 30 anos. E daí eu fui simulando, ver quanto ficaria a parcela e quanto tempo seria. Daí eu ficava vendo. Cheguei na parcela, por exemplo, dos R$ 300 que tinha. Uma parcela de R$ 300, daí em tantos anos. Eu falei assim, não. Daí eu fui aumentando. Até eu chegar numa parcela que na época caberia no meu bolso e que seria um tempo médio, né? Ainda era muito tempo para mim, mas que era uma parcela que cabia no meu bolso na época. E minha mãe estava do lado na hora de eu decidir qual seria a parcela, né? Eu tinha que dar uma entrada, eu dei a entrada também. E daí eu achei engraçado que bem na hora, assim, que eu tava fechando o contrato, que eu tinha feito acho que era 104 vezes. 108, 9 anos. Eu 108, fui fazer a conta aqui. 108 vezes, que dava 9 anos. Eu ainda achava muito tempo, só que era o que cabia no meu bolso, né? Daí eu falei, esse contrato, ele aumentava a cada ano, então eu tinha que pensar no futuro, né? Sim. Não era que nem banco que vai diminuindo, né? Tinha correção. Daí eu peguei e fechei nesse 9 anos, que é em 108 vezes. Daí eu peguei e fui assinar o contrato. Daí eu lembro que minha mãe tava do lado, assim, dela falou assim, olhou, dela falou assim, você vai fazer isso mesmo? Daí eu falei assim, vou. Você é corajosa ainda? Eu falei assim, uai, como assim, sou corajosa? Ela me achou corajosa, porque era algo que ela não faria, né? Porque minha mãe e meu pai nunca fez financiamento e nunca comprou nada assim. Nem no consórcio, nem né? no consórcio, sempre à vista, nada, né? sempre à vista. Meu pai juntava o dinheirinho, minha mãe também, para poder comprar à vista. Então, para eles, aquilo era algo que eles não fariam, que eles não tinham o costume de fazer. Então, para mim, ela achava que eu estava sendo muito corajosa. Daí, eu falei assim, dei risada. Falei assim, vamos aí, né? Eu nunca. Eu falei Nunca assim... teve medo, né? Nunca tive medo, eu acho que essa é a palavra certa. Claro que, assim, eu tinha os meus medinhos, só que eu nunca deixei ele me controlar, entendeu? Top. Então, eu sempre tomava as decisões. Por mais que, talvez, né, poderia... Na verdade, eu nem pensava, eu acho que ia dar errado. Só fazia. Eu só fazia. Exatamente. Daí, tá. Daí ela, nossa, você é corajosa. Daí eu falei assim, daí eu lembro até hoje, aí, né? onde que veio a emoção, né? Que você lembrou dela falando que você é corajosa. Por isso que você se emocionou, ó. Acho que foi por causa disso também, um dos motivos, né, de tantos outros. E também, que nem você acabou lembrando, né, que ela participou de vários momentos de decisões. Sim. E você falando aqui, agora eu percebi que foi mesmo, né? Desde do início do nosso namoro, o casamento, a profissão, né? Sempre ela teve presente. Então, eu fico feliz, né, de todos esses momentos ela estar presente, fazer parte, né? Isso é muito importante. Chay, passa rápido, você viu? Já deu 1 hora? Não, ainda não, mas já está chegando aqui no final do nosso podcast. Gente, ela estava preocupada. Eu não ensaiei. Eu não quero participar. Que foi de última hora, né, a decisão. E então, aí, não era assim, para mim estar gravando hoje. Mas você viu, né? Ela falou, ela não é medrosa, ela só faz, né? E esse é o código poderoso. Então, assim, ó, agora para a gente finalizar esse bate-papo, então ela comprou o terreno, né? Depois a gente veio o projeto da empresa, né? Criamos Sim. uma empresa com a sócia. Depois de 6 anos de profissão, de né? profissão, veio a empresa, a gente construiu uma empresa aí desde 2017, de 5 anos e meio. Como que foi para você se tornar de maquiadora, né? Que é uma profissional, né? Que presta serviço para um salão ali, a se tornar sócia, dono de um espaço próprio? Como que foi isso, assim, em rápidas palavras? Qual que foi a tomada de decisão? Você teve medo quando você decidiu sair de um salão que você tinha uma carteira de cliente e empreender, arriscar? Na verdade, que nem eu te falei, existia um medo, talvez. Só que ele era, 20% do que eu queria na minha decisão, do que eu queria, sabe? Então, pra mim, o medo era insignificante. Então, por isso que eu tomava a decisão, entendeu? Então, eu peguei e fui. Falei assim, acreditei e fui. E você falando isso, eu lembro, veio mais claro isso na minha mente. Eu sempre fui fácil de tomar decisões difíceis. Tanto é que a gente tá aqui em Alphaville, foi uma decisão difícil, né?
E foi automático, não, tipo assim, eu acho que eu era um pouco ingênua, talvez, né? Não sei. Daí, Eu atribuo mais na coragem, né? Da sua personalidade. coragem. Na sua personalidade, você sempre foi corajosa. Eu não me lembro de um desafio que a gente falou assim, vamos fazer, que você ficou com medo e não fez, né? Então você não teve muito medo, você só foi lá e colocou pressão. Isso, assim, teve a insegurança, teve, não vou falar que não teve, né? Mas assim, que nem eu falei, ela foi tão pequena que pra mim ela não foi tão. Foi fácil, entendeu? Sim. E aí, nessa jornada, qual que foi o seu desafio, você como empresária, nos últimos 5 anos, assim? O que que você fala que foi algo, assim, você sentiu na pele uma dificuldade de empreender nesses últimos 5 anos com a empresa? Como foi desses 5 anos? Como foi a coragem que você Não, falou? assim, a maior dificuldade que você encontrou como empresária. A maior dificuldade. Olha, eu acredito que foi eu, co- eu não tive dificuldade de atender, não tive dificuldade de fazer meu serviço. Talvez na administração. Uma das dificuldades é gerir pessoas. Eu acho que essa foi a maior dificuldade. A sua. Foi a de gerir, né? Que a gente trabalhava, tipo, quando a gente tem a empresa, a gente tem os prestadores de serviço, tem as funcionárias. Então, foi gerir tudo isso, porque são pessoas, emoções, sentimentos, opiniões. Então, foi talvez isso, essa Então, assim, a sua maior gerir. dor como empresário, você acredita que foi em gestão de pessoas? Gestão de pessoas e também eu acredito que seja também a questão de eu separar o meu pessoal do profissional, não financeiramente, mas emocionalmente, entendeu? Resumindo, pessoal, ela vivia para a empresa, né? É, Ela era escrava da própria empresa. E quando a gente tomou essa decisão de dela desconectar da empresa, foi para ela entender que existe uma outra vida pós a empresa. Porque você imagina, 12 anos atendendo naquele ciclo que se torna vicioso de 10, 12 horas. Tinha dia que ela trabalhava 16 horas, né, no dia. E ela ama aquilo, que é a profissão dela, né? Ela faz com muito amor. Só que ela deixava de viver a vida dela. E quando a gente veio aqui para Alphaville, você ficou. Teve uma época que você ficou. A gente estava no flat e você ficava quase o dia todo descansando, né, pessoal? Que a gente ficou num flat aqui, que é num hotel. E aí ela ficava descansando no hotel e aí ela falava, vai, tô enjoado de ficar parado. Eu falei, mas você reclamava que não tinha férias, agora você pode ficar quanto tempo você quiser aqui de férias na descansando, né? verdade, uma das dificuldades que eu tive nessa transição foi de desligar um pouco, né? Porque eu falo assim que lá eu era no 220, né? 220 sempre nativa. E aqui, querendo ou não, eu tive que baixar um pouco. Tanto é que é nova cidade, novo tudo, então a gente ia meio que recomeçar, né, aquilo. Baixar não, gente. A gente zerou mesmo esse game pra ela, entendeu? É, Quando ela veio zerou. pra cá, eu falei pra ela assim, ó, pelo amor de Deus, não vai mexer com o salão. Aí ela viveu uma experiência de trabalhar no suporte, né, do Pablo. E aí, pós isso, aí foi despertando ali que eu vi que não tinha jeito mesmo, que queima no coração dela é a beleza, é a maquiagem. E aí a gente tomou a decisão dela abrir a agenda dela alguns dias na semana para atender de freelance numa parceria com um salão aqui em Alphaville. Só que eu não queria que ela voltasse na rotina de salão, sabe? Porque a gente precisa ter tempo de qualidade, até porque do meu trabalho eu preciso bastante dela, né? Ela como minha parceira, minha sócia, minha filmmaker, minha É, empresária, né? Então eu quero ela ali mais próximo de mim nesse momento. E aí o que que aconteceu? Quando ela voltou a atender, gente, aqui em Alphaville, eu vi assim aquela Chayane alegre, feliz. A felicidade dela não está no trabalho ou no dinheiro que ela ganha, mas no resultado final de cada cliente. Quando ela posta ali, quando ela conclui um trabalho, vem uma alegria, um brilho no seu olho. E aí eu entendi que não adianta fugir desse assunto, não adianta a gente fugir daquilo que é o talento natural de cada um, né? eu, tipo assim, também deu essa zerada, porque quando a gente tomou essa decisão, eu acredito que por desgaste emocional, né, físico, eu não queria mais isso.
realmente vou confessar que eu não queria mais. Eu até cogitei em mudar de atuação, de profissão, de tudo. Tanto é por isso que eu fiquei esse tempo nesse processo de desconstrução, né? Eu falei antes, né? Então, por isso que meio que zerou isso pra mim. Então, foi necessário, foi. Mas foi, tipo, meio que na base da pressão, sabe? Sim. Eu falo assim que é Deus, na verdade, que prepara todas as coisas. Porque se não fosse assim, eu acredito que não estaríamos aqui hoje, né? Então, daí foi por isso que deu essa desacelerada, esse processo de desconstrução. Daí agora que eu falo assim que durante de 30 a 60 dias que eu tô começando a me reconstruir, entendeu? Que ela entendeu, assim, pessoal, que ela pode continuar na carreira dela, fazendo o que ela ama, né? Mas com mais qualidade de vida. E para finalizar esse episódio que foi cheio de emoção, eu quero que você, Chayane, deixe aqui a sua mensagem para essas meninas empreendedoras cheias de talento para poder continuar na sua jornada. Não interessa qual que é o seu dom, o seu talento, tudo você pode monetizar. Só que eu preciso que você acredite nos seus sonhos. Então, Chayane, deixa essa mensagem para essas mulheres incríveis e como ela chama, mulheres imparáveis. Já está acabando. Sim, infelizmente. Achei que ia conversar mais, mas passa muito rápido mesmo. Como o Edson já disse, né? Eu já vou adiantando um pouquinho aqui. Vou começar um movimento de mulheres imparáveis, que Deus colocou no meu coração faz uns meses. E eu estava retardando isso. Mas é isso. Mulheres imparáveis, o que significa? Que mesmo diante das suas dificuldades, diante das adversidades, dos medos, das frustrações, das decepções, você ainda continua seguindo em frente. Então, isso é ser uma mulher imparável. Não é uma mulher que não tem dificuldade ou que não tem nada que impeça ela de progredir, mas é uma mulher que toma a decisão de progredir, de seguir em frente. Então, é isso. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, mulheres, é isso. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Você tem que ser maior que o medo e passar por cima deles. E tomar a decisão e fazer o que tem que ser feito. Pegou o código? Então, se você gostou desse episódio, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aqui os seus comentários abaixo, manda aí para sua amiga empreendedora, pro seu amigo. Sejam bem-vindos ao canal NR Clube, ao nosso podcast. Eu quero te ver aqui, contando a sua história. Deixa aqui os seus comentários. Edson, conta aí o resumo da sua história empreendedora, da sua carreira profissional. Talvez você possa estar aqui nessa cadeira para a gente trocar uma ideia, porque aqui a gente vai subir o nível de gravação de episódio e esse canal, esse podcast vai bombar. Então, eu quero te ver aqui, mas só se você acreditar nos seus sonhos, porque se você acredita nos seus sonhos, nós acreditamos em você. Valeu, obrigado, Chayane, por esse momento tão incrível. Obrigada. Já ficou marcado na nossa memória. Obrigada pela oportunidade. Tá? Foi bem. É uma honra estar do seu lado. Eu te agradeço por tudo, né? Sem você, nada disso existiria. Você sabe muito bem disso.